Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós estamos revisitando a banca IBFC. Tá? A banca IBFC foi uma das primeiras bancas que eu trabalhei no Rumo à Posse. Então, obviamente, depois de 3 anos, né, as bancas vão agregando novas características, novos elementos. Eu acho que questões novas que valem a pena ser observadas, analisadas. E como nós temos o concurso dos Correios agora, próximo, então eu estou fazendo esse Uma Posse especial, voltado justamente para a banca IBFC. Bom, vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho sobre essa banca. Que assuntos? Na realidade, eles fazem um passeio por toda a parte de gramática. É uma banca que trabalha tudo, praticamente, da língua portuguesa. Tá? As questões de interpretação não são difíceis, você tem que ficar apenas atento a alguns elementos para utilizar aquela técnica de contestação que a gente vem trabalhando sempre. Mas as questões em si não oferecem grandes riscos, grandes problemas. Basta, repito, atenção e a utilização de técnicas de contestação. Não precisa nem entrar muito naquela de recorrência, inferência, nada disso. Tá? Se são 5 opções, você vai ter 4 que você elimina por contestação. Se forem 4 opções só, que às vezes, dependendo do concurso, dependendo do órgão contratante, pode ter 5, pode ter 4 opções. Então, se a questão for de 4 opções, 3 você consegue contestar e eliminar com tranquilidade. Também eles gostam de tipologia, né? Tipologia, se o texto é um texto narrativo, descritivo, dissertativo. Gênero textual, se ele é um texto jurídico, se ele é um texto jornalístico, se ele é enfim, um texto, uma propaganda, tá? Se é um texto injuntivo, beleza? Aliás, o texto injuntivo, cara, é muito curioso isso. Algumas bancas colocam como gênero textual e outras como tipologia textual, mas eles gostam de cobrar. Muitas questões envolvendo conectores, verbos nem tanto. Agora, questões envolvendo morfossintaxe, falando sobre o que, sobre o se, identificação de classe gramatical, de função sintática, de classificação de orações. Então, cara, você vai ter que dominar isso aí, tá? Vai ter que dominar. Classe gramatical, função sintática. Classe gramatical, classe das palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome numeral, conjunção, preposição, e assim vai. Função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal. E mais a parte de classificação. Classificação das orações. Regência, aí tem a parte de frase certa, frase errada. Regência, pontuação, crase, colocação pronominal, concordância. Tudo isso é identificação de frase certa e frase errada. Além disso, tá? Então você vai ter que ter domínio de toda essa parte, inclusive de ortografia, crase, tudo isso. Figuras, né? Metáfora, metonímia, hipérbole e tal, enfim. Prosopopeia. E funções de linguagem, se a função é conativa, apelativa, conativa e apelativa são a mesma coisa, né? Mas referencial, tá? E assim vai, tá? Função fática, função poética, função expressiva. Então, é arregaçar as mangas e partir para dentro. Legal? No meu, assim, sem fazer propaganda do meu curso, mas, por exemplo, a parte de figuras de linguagem, que é a parte de estilística, está no corpo do curso. Ah, Rosenthal, e funções você não dá, não? Sim, tá lá no meu curso. Só tá na parte de bônus, você não tem que pagar nada. Tá lá nos bônus. Tá? Todos os meus cursos têm a parte de funções de linguagem. O curso avançado tem essa parte. Legal? Então, vamos lá. Olha só a questão de interpretação de texto. Aliás, esse texto é muito bonito. Um texto escrito por indígena. Né? E falando, né, sobre o ingresso dele na escola dos brancos, né, né, digamos assim, da sociedade geral, digamos assim,
né, não respeitando exatamente as minorias, nem a cultura indígena. Esse texto é muito bonito. Então, ele fala que apesar de ser corajoso vivendo na comunidade, quando eu chegava à cidade eu me tornava um covarde, né? Então, dentro do ambiente dele, ele se sentia corajoso, mas na cidade, ali era tudo muito estranho, havia coisas que eu não compreendia de jeito nenhum. Olha só a diferença cultural. Coisas do tipo disputar pelo primeiro lugar, seja no estudo, seja no esporte, meninos valentões, mães que agrediam os filhos, escola que castigava quem não obedecia às regras, entre outras coisas. Só a diferença de cultura. Então ele não conseguia entender isso. De onde ele veio, não tinha nada disso. Naquela ocasião, eu não podia ter a presença constante dos meus pais junto de mim, porque a política da época que o Estado brasileiro tomasse conta de seus índios. Olha que coisa horrível, gente. Tá, então ele não podia nem ter contato com os pais. Isso consistia, entre outras coisas, em manter os pais longe da escola. Hoje sei que aquilo servia para nos isolados que falavam a mesma língua, nos obrigar a falar e aprender somente português. Ou seja, ele afastava a criança dos pais para que ele perdesse o contato com a língua mãe, né, com a língua tupi e tal, enfim, com a língua da tribo dele. Eu ficava muito triste e solitário na escola, não tinha amigos da mesma comunidade para conversar, não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia da aldeia. Então, olha só, tudo aquilo que ele aprendeu lá na aldeia, ele não podia utilizar ali. E não podia criar muitas coisas, porque o meu tempo era bem regrado pelos muitos afazeres escolares. E claro, também tinha meus colegas, que nunca me deixavam em paz. Aliás, isso é uma coisa horrível, né? Bastava me ver e logo já me vinha com uma enxurrada de impropérios, xingamentos. Parece que eles queriam mesmo que eu não... Olha que frase essa, isso aqui é muito forte, né? Muito forte. Parece que eles queriam mesmo que eu nunca esquecesse quem eu era e de onde eu vinha. Era o tempo inteiro me chamando de índio, selvagem, atrasado, sujo, fedorento. Gente, se é para fazer isso, era melhor não trazer a criança, né? E eu, covarde, que era, baixava a minha cabeça e chorava baixinho. Até porque era um indígena contra, sei lá, várias outras crianças. Eu sempre tive, por conta disso, acho, uns sonhos bem estranhos neles. Quase sempre eu me encontrava sozinho numa grande cidade, perdido e chorando. Algumas vezes sonhei que estava ensanguentado. Olha lá, o sangue escorria em meu rosto e descia até meus pés. Mas eu não sabia de onde vinha esse sangue, que ele não estava ferido. Sonhava que estava dentro de um buraco apenas com a cabeça de fora e que meus colegas ficavam atirando pedras em cima de mim. Essas pedras eram palavras mesmo, tá? Então, olha só. Não palavras da boca, mas objetos que eram palavras. Essas palavras que tanto me assombravam. Muito bonito esse texto, muito forte. Bom, vamos lá. Agora vamos para a questão de interpretação. De acordo com o texto, acho que existem algumas alternativas que você usa a técnica da contestação claramente, né? Com muita facilidade. Tá? Aqui, por exemplo, a letra B. Devia-se sua incapacidade, a estranheza dos seus sonhos devia-se sua incapacidade de compreender a linguagem dos adultos. Tá? Mas não é só dos adultos, das crianças também. E não é compreender a linguagem. Eles, na realidade, o que ele tinha dificuldade de compreender eram as próprias ações, era o porquê de algumas coisas. Por que ele tinha que competir? Por que ele tinha que ser sempre o primeiro em tudo? Então ele não compreendia, a questão não era da linguagem, até porque aos poucos ele foi aprendendo português. Então isso aqui você consegue eliminar com uma certa facilidade. Era motivada pelo excesso de coragem que aprendeu em sua comunidade. Olha só, o texto começa dizendo que ele realmente, olha lá, o texto começa dizendo que ele era corajoso lá na comunidade. Apesar de eu ser corajoso vivendo na comunidade, quando eu chegava à cidade me tornava um covarde. Depois, lá na frente, ele voltava a falar. Eu, covarde que era, baixava minha cabeça e chorava baixinho. Então você consegue contestar com muita facilidade. E a letra E estava associada à dificuldade de transformar em palavras a experiência do sonho. Ele não consegue, ele consegue sim, ele consegue transformar em palavras, tanto é que a gente consegue entender o que ele quer dizer. Então a letra E não faz o menor sentido. Então você contesta.
tá? Ele não teve dificuldade em expressar em palavras a experiência do sonho. O que ele fala das palavras é que as palavras funcionavam como objetos, como se ele estava com a cabeça enterrada e as pessoas jogando objetos em cima dele, né? O agredindo jogando objetos, na realidade estava jogando como se fossem as palavras eram os objetos. Então não é que ele tivesse dificuldade em transformar as palavras, não. Isso é totalmente absurdo. Então essa questão ela foi bolada para o candidato ficar em dúvida entre as alternativas A e D. Tá? Então a eliminação das alternativas B, C e S faz com contestação muito tranquila. Agora, a letra D de dado era resultado apenas de uma política que mantinha os pais. A estranheza e seus sonhos, na realidade, a estranheza dos sonhos dele envolvia várias coisas. A estranheza dele ser tirado à força da comunidade dele para entrar numa escola em que a cultura era completamente diferente, era a maneira como os colegas o destratavam, era não ter tempo para fazer nada porque tinha muitos afazeres escolares, era, e entre outras coisas, sim, o afastamento dos pais. Mas quando ele fala que era resultado apenas de uma política que mantinha, esse apenas aí, gente, é aquilo que eu falo, você tem que ter muita atenção a algumas palavras base, algumas palavras-chave. O apenas indica que essa seria a única razão de todos os problemas. E não é. Lógico que não. Agora, estava relacionada com as suas experiências traumáticas vividas na escola. Sim, e quando ele fala em experiências traumáticas vividas na escola, isso envolve várias coisas. A relação com os colegas, o excesso de afazeres, uma cultura na escola que era completamente diferente que ele tinha lá na tribo dele. Tá? O problema de os pais não poderem se aproximar da escola, o fato de ele não poder ter mais acesso à língua dele, né? Então os pais, inclusive, não iam para a escola para que eles não falassem na língua deles. Então, aqui, a letra A abrange todos os elementos da situação. Por isso que é a resposta. Bom, vamos lá. Bom, questão de tipologia textual. Quanto à tipologia, é correto afirmar que nele, então, em relação a esse fragmento, eu ficava muito triste e solitário na escola. Não tinha amigos da mesma comunidade para conversar, não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia do aldeia, não podia criar muitas coisas. Gente, isso aí é um retrato de um momento. Tá? Ele não está contando uma historinha, ele está procurando passar uma imagem, porque as pessoas, na realidade, elas às vezes confundem a descrição com a narração quando você pretende descrever um ambiente. Tá? A narração pressupõe uma sequência de fatos, uma sequência de ações. Eu acordei, levantei, escovei os dentes, tomei um banho, né, me vesti, bebi um café e saí para trabalhar. Se eu tirasse uma fotografia, eu pegaria de repente o momento que eu estava tomando um café. Beleza? Ótimo. Mas aqui não é. Com uma fotografia, você pega toda a gama de informações. Tá legal? Daqui, por quê? Porque isso tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele estava triste e solitário, ele também não tinha amigos, né? Nesse mesmo tempo. Ele não tinha muito o que fazer com aquilo que ele sabia, não podia criar coisas. Então, essa imagem era uma fotografia desse momento. Tá? Como se trata de uma fotografia, tá? Uma imagem, um ponto isolado no tempo, não uma sequência de fatos, não fatos que vão se sucedendo, um vem depois do outro. Não. São fatos simultâneos, são situações simultâneas. Então, isso aí é a descrição de um momento que ele estava vivendo. Se é a descrição de um momento que ele estava vivendo, o texto se trata realmente de um texto descritivo. Questão número 3. Apesar de ser corajoso, embora fosse corajoso, ainda que fosse corajoso, mesmo sendo corajoso, certo? Ou seja, o fato de ele ser corajoso na comunidade o impede de ele acabar se tornando um covarde na cidade? Não. Né? Mesmo que chova, ele é praia. O fato de chover vai me impedir de ir à praia? Não. Então, é justamente isso, é uma ideia de concessão.
que lembra muito, 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 muito a ideia da diversidade. Questão número 4. Havia coisas que eu não compreendia de jeito nenhum. Gente, de jeito nenhum. Essa expressão aqui, olha lá, aquilo que eu falei, muita questão de morfossintaxe. É uma questão que está modificando a ideia do verbo compreender. Eu compreendia de jeito nenhum, quer dizer, dá uma ideia de negação, e uma negação já enfática, porque na realidade o não já dava essa ideia de negação. Então, é uma expressão de jeito nenhum, certo? Que modifica a ideia do verbo. Tá? Inclusive, eu não precisava nem usar o não. Eu compreendia de jeito nenhum eu compreendia aquilo. Olha a ideia de negação, negando justamente o verbo compreender. Então, é uma expressão que modifica a ideia de um verbo. Qual é a classe gramatical que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou dele próprio? É o advérbio. É uma expressão de caráter adverbial. Legal? Questão número 5. Agora, ó, a gente acabou de ver questão de classe gramatical, agora a gente vai ver uma questão de sintaxe. O mais categorizado dos marqueteiros, o mais categorizado exultou. Você tem aqui um termo intercalado, certo? Inclusive isolado por vírgulas. Mas o exultou é uma sequência de o mais categorizado dos marqueteiros. Inclusive, se eu passar categorizado para o plural, os mais caracterizados dos marqueteiros exultaram. Ou seja, esse verbo concorda com esse elemento que está sublinhado. Se esse verbo concorda com o elemento que está sublinhado, é porque esse termo, o que ele é? Sujeito. Então, a resposta é a letra A ou é a letra B. Já posso eliminar as alternativas C e D. Bom, o segundo tem que ser verbo de ligação, né, galera? E realmente, ó, verbo ser. Forma verbal é eu sou, tu és, ele é. Isso aqui é o verbo ser. Verbos ser, estar, ficar, permanecer são verbos de ligação. Perfeito. Agora vamos lá. Se você faz o seu pessoal atravessar a pé enxuto, atravessar a pé, é o modo como ele vai atravessar, certo? Se é o modo como ele vai atravessar, isso aqui é um adjunto adverbial, o adjunto adverbial de modo. É o modo como ele vai atravessar, usando o pé. Certo? Então, é o adjunto adverbial. E por fim, eu lhe garanto 2 páginas. Quem garante, garante alguma coisa. 2 páginas completa a ideia do verbo garantir. Completou a ideia de verbo objeto. Completou a ideia do verbo garantir sem preposição. Objeto direto. Questão número 5, letra A. Questão número 6. Vamos lá. Emprega-se a vírgula para separar os termos coordenados assindéticos, os termos que não são unidos por conectivo. Ótimo, perfeito. Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Sim, tem que ter a mesma função sintática e formam, eu não concordo com isso muitas vezes não, formam enumerações. Diante desse conceito de uso da vírgula, analise as afirmativas e exemplifique o conceito apresentado. Então ele quer, na realidade, um tipo de vírgula. Vírgula que separa elementos com a mesma função sintática, que fazem parte de uma enumeração. Tá? Eu vou aqui. Além do amendoim, o peru é citado como... Gente, isso aqui é para isolar o elemento de caráter adverbial. Não está somando, não dá essa ideia de adição, de soma, de elementos que estão sendo agregados, que estão sendo enumerados. De fato, outra vez, o adjunto adverbial, e depois já tem outro. Sem o amendoim, ou seja, olha a ideia de condição. Você está separando o adjunto adverbial de condição aqui. Ou seja, se não houver um amendoim, as economias seriam fortemente afetadas. Se não houvesse o amendoim. Agora, ele se tornou um alimento básico da alimentação cotidiana. Se tornou na Europa, na América do Sul, na África, na Ásia. Isso é uma enumeração. E são todos eles adjuntos adverbiais de lugar. Se tornou em que lugar? Na Europa, então adjunto adverbial de lugar. Na América do Sul, adjunto adverbial de lugar. Na África e na Ásia. Entre os dois últimos, ele usa o conector E. Entre o primeiro e o segundo, entre a Europa e a América do Sul, a vírgula. Entre o segundo e o terceiro, a vírgula.
Então, essas vírgulas aí separam elementos com a mesma função sintática, são todos adjuntos adverbiais de lugar, e que participam de uma enumeração. São 4 elementos. Tá? Entre o primeiro e o segundo a vírgula, entre o segundo e o terceiro a vírgula de novo, separando os elementos da numeração, e entre o penúltimo e o último, entre o terceiro e o quarto, a conjunção E. Então, essas vírgulas aqui sim separam elementos com a mesma função sintática, tá? Com a mesma função sintática, que participam de uma enumeração. Aqui sim, é exatamente o que ele pede no comando. Olha lá, o que ele está pedindo no comando? Que esses termos devem ter a mesma função sintática que formam enumerações. Né? Diferente do que acontece, então, na opção, no item 2. No item 2 eu tenho um adjunto adverbial de afirmação. Depois eu tenho um adjunto adverbial de condição. Eles não são elementos que estão se somando, são inclusive com valores semânticos diferentes. Tá? E aqui também, né? Não é um elemento que está entrando, né? Por exemplo, comprei banana, laranja, maçã, pera. Isso aí é uma enumeração. Quem compra, compra alguma coisa. Laranja, objeto direto. Maçã, objeto direto. Pera, objeto direto. Então são elementos que têm a mesma função sintática, beleza? Que participam de uma enumeração, que não acontece no item 3. Tá? Bom, vamos lá. Questão número 7. Considerando a área de semântica, leia o seguinte, o excerto a seguir, e assinale a alternativa correta em relação à função da linguagem. Função da linguagem. Tá? Então, quais são as funções? Metalinguística, fática, conativa e assim vai. Beleza? O amendoim é um alimento muito conhecido no mundo todo. Grande parte dos arqueólogos acreditam que o amendoim seja um alimento básico para algumas culturas há pelo menos 3.500 anos. Bom, claramente até sei qual é a função de linguagem, a função referencial. Referencial é quando você fala de uma forma, primeiro, objetiva, usando expressões de caráter denotativo, ou seja, você não usa conotações, nada disso. Tá legal? E o que é o mais importante aqui é a mensagem. Tá? Você ensinar alguma coisa. Então, enfim, sem emoções no texto, enfim, sem a preocupação com estética, como é um texto, uma função poética. Tá? Então, a função é a função referencial. Bom, vamos lá. A função apelativa. A A e a D falam em função apelativa. Tá? A função conativa é exatamente a mesma função que a apelativa. O conativo e a apelativo são a mesma coisa. Então você pode já... O que acontece com essas duas funções? O que é essa função? É quando você tem por finalidade atingir o receptor da mensagem. Então a ideia aí é você, por exemplo, usar verbos no imperativo. Tá? É muito utilizado em propaganda. Ah, beba aquele refrigerante tal. Beba, verbo no imperativo. Então você utiliza uma linguagem que você tenta cativar o leitor ou o receptor daquela mensagem, que pode ser não precisa ser necessariamente um texto escrito, a fim de que ele compre alguma coisa. É muito utilizado, sabe, também a função conativa, essa função apelativa, conativa apelativa, né? Em discursos políticos, né? Aí o cara bota lá, vote em mim que eu vou resolver os problemas da comunidade. Então, vote, verbo no imperativo, beleza? Isso aí é função apelativa, função conativa. Então, quando ele fala aqui, o uso da expressão, por exemplo, por ser um instrumento de explicação sobre si mesmo. Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar, isso é característica da função metalinguística. Trata-se de função por conter linguagem persuasiva e verbos na terceira pessoa do singular. Tá? A função persuasiva, de conter linguagem persuasiva, geralmente está a persuasão até rola, até acontece nos textos apelativos. A ideia é persuadir o cara a fazer alguma coisa.
Por isso que é muito utilizado em propagandas e em texto e em discursos políticos. Mas não na terceira pessoa do singular, e sim na segunda. Tá? A terceira pessoa do singular é muito utilizado justamente no texto, na função referencial. Né? Aqui, a letra C trata-se de função referencial para apresentar a linguagem denotativa exatamente, e privilegiar o referente da mensagem. Sim, você está privilegiando quem está recebendo a mensagem, mas não para convencê-lo a fazer alguma coisa, o que acontece na função apelativa ou conativa. Mas sim para ensinar alguma coisa aí, transmitir informações. Exatamente isso. E é muito utilizado a terceira pessoa, o que é ao contrário da função apelativa e conativa, que se utiliza muito a segunda. A função, bom, a gente já chegou à resposta. A função metalinguística ocorre quando você tem uma determinada ciência falando de si mesma, uma determinada parte da arte, digamos assim, falando de si mesma. Então, quando, por exemplo, nós temos uma música, digamos, aliás, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho essa música belíssima, chamada Certas Canções, do Milton Nascimento. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Eu acho isso lindo. Né? Então, nós temos uma música falando sobre música. Isso é metalinguagem. Tem um filme que eu gosto muito chamado Ed Wood, o pior diretor de cinema do mundo. É o cinema falando de cinema. Quando o cinema fala de cinema, é metalinguagem. Quando você tem uma peça de teatro que fale sobre teatro, metalinguagem. O dicionário é metalinguagem. Por quê? Porque a gente utiliza palavras, tá? A gente utiliza o português, a língua, para esclarecer, para explicar significados de elementos da própria língua. Então é a língua explicando a língua. Isso é metalinguagem. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Vamos então para a questão número 8. É uma espécie de indústrias avessas. A expressão destacada é marcada pelo acento indicativo de crase. Assinar a opção encerra no emprego. Vestiu-se a caráter. Gente, caráter, palavra caráter é um substantivo masculino. Então isso aqui é uma locução adverbial masculina. Tá legal? Se é uma locução adverbial masculina, tá. Aqui tá errado. Sempre prefere comida à brasileira, à moda brasileira, ao jeito brasileiro. Tá? A palavra moda está implícita. E a crase é perfeita, ao jeito brasileiro. À margem da família, isso aqui é uma locução. Uma locução prepositiva que é baseada num elemento feminino. Margem é um substantivo feminino. Como se eu dissesse ao lado da família. Você não precisa nem colocar um termo que seja sinônimo, não. Mas que mantenha a coerência. Tá? Informações às claras também é uma locução adverbial feminina. Aliás, toda essa questão ela é baseada em locuções adverbiais. A única que é uma locução adverbial masculina é a letra A. Todos estavam à mercê. Mercê é um substantivo feminino. Todos estavam ao dispor. Tá? Informações às claras. Informações aos... que é mais difícil de arrumar um elemento que se encaixe aqui, que seja masculino. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma locução adverbial feminina e por isso que leva a crase. Questão número 9. Aquilo que eu falei, olha, muito cuidado. Novamente, classificação, morfossintaxe. Aqui ele está querendo saber a função do que. Indique a alternativa em que se destaca um que com essa mesma classificação. Então, bom, primeiro, vamos lá. Em uma infinidade de produtos que podemos escolher. Tá? Uma infinidade de setores produtivos que podemos escolher. Então, uma infinidade a qual podemos escolher, certo? Esse aqui tem como referente infinidade. Então, se eu substituir o que por a qual, é porque esse aqui é um pronome relativo. Legal?
saiba que está praticando um gesto essencialmente. Saiba isso. Eu substituo o que pela palavra isso. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Isso quer dizer isso. De novo, eu isolo a oração, substituo o que? Substituo, perdão, não o que? Substituo a oração inteira pela palavra isso. Também é uma conjunção integrante. O automóvel, o qual, eu substituo o que por o qual. Opa, se eu substituo o que por o qual, esse que é pronome relativo, já chegamos à resposta. E a letra D e a letra E ficaram feias aqui, né? Tá? São duas opções, tá, pessoal? Aqui D e E. O PowerPoint ficou feio aqui. Desde que o compre, o carro passa a interessar aos outros. Desde que, caso o compre, na realidade, esse aqui ele funciona junto com desde. E, né, contanto que o compre, isso aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Aliás, gente, como eu falei, conectores você não pode deixar de estudar. Conectores, lógico, faz parte do estudo de morfossintaxe. É um assunto extremamente importante. E muito mais que do que, o do é inclusive uma palavra implícita, né? Então fez muito mais que a você mesmo, quer dizer, eu não estou nem com a frase completa, mas claramente vocês viram que existe uma ideia de comparação. Então esse aqui é uma conjunção subordinativa comparativa. Então, por exemplo, ajudou muito mais Maria do que a você mesmo. Tá? Ela foi muito mais que a você mesmo. Então, alguém está sendo comparado à própria pessoa que fez alguma coisa. Então, claramente, a ideia de comparação é uma conjunção comparativa. Gente, não deixem de estudar essa parte, tá? De conectores. Não deixem. Isso, aliás, não é só para essa banca. Todas as bancas cobram excessivamente esse assunto. Concordância. Ele pede a opção errada. Há menos pessoas. Primeiro, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. E pelo amor de Deus, menos não existe. Então, menos pessoas, certíssimo. Lembrando que ele quer errada. Envio anexa à planilha. Aliás, eu não precisava nem ter visto o A, né? Não precisava ter visto, porque ele sublinhou menos pessoas. Então, na realidade, o que ele quer é que nós façamos a análise apenas do elemento sublinhado. Então, o que interessa nessa questão é a análise do menos pessoas. E menos não existe, o certo é menos membro da perfeito. Envio anexa à planilha. A planilha é feminino, então anexa, perfeito. Se eu usasse a preposição em, com a preposição em, a palavra anexo vira invariável. Envio em anexo à planilha. Então, usou a preposição em, anexo tem que vir na forma masculina e singular. Se você não usou a preposição em, como aparece na letra B de bola, o que acontece? Você flexiona em conformidade com o elemento que ele está determinando. O que ele está determinando? A planilha, que é feminino e singular? Beleza, então tem que ser anexa. Se fosse as planilhas, anexo, envio anexas às planilhas. Fazem. Aqui o que eu tenho que analisar é o verbo fazer, que é o que está sublinhado. Fazem 2 meses. Aí não, né, gente? Verbo fazer no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, é um verbo impessoal. Só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Faz 2 meses. Ele quer a opção incorreta, ele quer a opção errada. É essa a resposta. Existem verdades. O verbo existir é um verbo pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Verdades é sujeito. Certo? Está no plural, o existir está no plural. A letra E é o verbo haver. Aí é curioso, gente, eu sempre chamo a atenção de vocês em relação a isso. Esses dois verbos, haver e existir, eles são sinônimos, são, beleza. Mas cada um trabalha de uma forma diferente. Enquanto o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, e verdades é sujeito do verbo existir, tá legal? O verbo haver, embora, repito, embora seja sujeito do existir,
Ele é um verbo impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Tá? Com o verbo existir, verdades é sujeito. Com o verbo haver seria objeto direto. Então, por exemplo, aqui em cima, se eu substituir existem pelo verbo haver, ficaria a no singular. Existem no plural, a no singular. E a mesma coisa acontece embaixo. O verbo haver é impessoal. Com o verbo haver, muitos acidentes é objeto direto. Se fosse o existir, muitos acidentes seria sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, só pode ser flexionado no singular. Beleza, como está. Se fosse o existir, seria existiram, no plural, muitos acidentes. Por quê? Porque muitos acidentes assumem a função de sujeito. Bom, enfim, todos eles estão corretos. A resposta é a letra C. Maravilha, galera. Questão número 11. Tá? Vamos lá. A decisão do juiz implicou cancelamento do jogo. Gente, uma coisa que eu venho chamando a atenção, todas as bancas, 3 bancas, em relação ao verbo implicar, aceitavam a preposição em. Fundação Euclides da Cunha, ESAF e NCE. ESAF e NCE deixaram de existir. E a Fundação Euclides da Cunha nunca mais vi cobrar isso. Só foram as únicas bancas que seguiam o Rocha Lima. Tá legal? O Rocha Lima admitia as duas hipóteses. O verbo implicar no sentido de acarretar, resultar como transitivo direto, como praticamente todos os autores dizem, mas ele também aceitaria como transitivo indireto regindo a preposição em. Tanto é que o Rocha Lima até escreve de uma forma muito interessante. O emprego da preposição em está ganhando furos de cidade. Ou seja, quando era só a periferia que usava a preposição em, estava errado. Mas quando entrou na cidade, ele passou a aceitar. Beleza, o Rocha Lima teve essa visão e 3 bancas só, nesse universo gigantesco de bancas que existem no Brasil, para concurso público. Só 3 bancas aceitavam e 2 deixaram de existir. Beleza? Todas as outras vão exatamente na ideia, no pensamento do Evanildo Bechara, do grande mestre Evanildo Bechara, que ele só aceita como transitivo direto. Então, com essa brincadeira aí, gente, a gente já pode eliminar a letra A e a letra C. Beleza? Porque ele não aceitaria a preposição em. Então, vai lá, implicou o cancelamento sem preposição. Também está, né, no também estaria errado na visão do Bechara, porque seria a preposição em com o artigo o. Bom, maravilha. Então, sobraram as alternativas B, T e E. Embora, ainda que nem todos concordassem, quem concorda com alguma coisa, né? Concordassem com essa decisão. Aí posso eliminar a letra B de bola, concordassem a essa decisão, é dose, não é não? O resultado final favoreceu quem favorece alguém. Verbo favorecer é verbo transitivo direto, não aceita a preposição. Então eu coloco somente o artigo o. Mas temos aqui, ó. Aí eu posso eliminar a letra E. A resposta só pode ser a letra D. E ninguém mais se interessou pelo. Gente, quem se interessa por alguma coisa. O que é pelo? Pelo é por mais o artigo o. Por mais o artigo o, pelo. Então ninguém se interessou pelo. Perfeito. Confirmamos a resposta letra D de dado nessa belíssima questão de regência verbal. Essa questão é de regência. Por fim, a última questãozinha é uma questão de figuras de linguagem, de estilística, que é outro assunto que eles gostam de cobrar. Então, saibam que vocês podem se deparar com uma questão de estilística, de figuras. Tá? Tanto é que eu coloquei lá funções e figuras de linguagem. Um detalhe que eu acho assim curioso em relação a essa questão é que a letra A coloca assim, antítese e paradoxo. Antítese e paradoxo não são exatamente a mesma coisa. A antítese é o emprego de palavras com sentidos opostos, mas que não geram o paradoxo. O paradoxo é incoerência, tá? É quando a coisa não faz sentido. Então, a antítese, por exemplo, antigamente se falava que os hippies brasileiros eram os hippies de cabelos longos e ideias curtas. Então, eles, né,
O movimento hippie no mundo inteiro é um movimento absolutamente intelectualizado. As pessoas liam muito. E aqui no Brasil eles assumiram o estereótipo lá do hippie, né, com os cabelos longos e tal, se vestindo de uma forma muito parecida, mas sem ter a mesma consistência intelectual deles. Por falta de uma coisa terrível que é chamado leitura. Falta de leitura. Mas quando você utiliza cabelos longos e ideias curtas, você tem duas palavras aí, longos e curtas, que têm sentidos opostos. Tem sentidos opostos? Tem. Mas geram incoerência? Não, não geram. Isso é antítese. Isso é antítese. A antítese é justamente isso. O emprego de palavras com significados opostos, mas que não ficam incoerentes naquele contexto. O paradoxo é incoerente. É como se dissesse, o fulano é um bom ou mau homem. Pô, se ele é bom, como é que ele pode ser ruim? Como é que ele pode ser mau? Isso é paradoxo. Tá legal? Então eles colocaram aqui no mesmo saco uma coisa que não significa a mesma coisa. Eufemismo é uma forma de abrandar. O Rosenthal não é gordo, digamos que ele seja fofinho. Né? Isso é eufemismo. Eufemismo é você procurar abrandar, diminuir o impacto de alguma informação. Em vez de você dizer, fulano morreu, fulano foi para o andar de cima. Ironia. Ironia é quando você pensa uma coisa e fala, né, o contrário, mas fica bem claro. Né? Você vê uma coisa acontecendo que você acha errado. Né? Você viu seu filho fazendo uma besteira. Você olha para o seu filho sempre fazendo a coisa certa, né, fulano? Então, na realidade, você está sendo irônico, está sendo debochado. Tá? E o que acontece aí nessa questão? A resposta é a letra D de dado, personificação, prosopopeia. Né? Personificação é você dar uma característica humana, né, a uma coisa que não é um ser humano. Né? As estrelas cintilantes convidam ao prazer. Gente, como é que a estrela, uma estrela pode convidar alguém? Isso, você está dando uma característica humana às estrelas. As estrelas não vão convidar ninguém para alguma coisa. O amor acende nossa chama. Como é que o amor vai acender um fósforo, vai acender a nossa chama? Entendeu? Então está dando características humanas tanto às estrelas quanto ao amor, né, que aparece no primeiro quadrinho. Tá? Isso aí é a personificação. Prosopopeia. Aí sim, eles dois significam exatamente a mesma coisa. Personificação e prosopopeia significam a mesma coisa. E com essa questãozinha aqui nós encerramos o Rumo à Posse da banca IBFC. Nós estamos fazendo esse trabalho especial aí voltado para os Correios. E muitas outras coisas vêm, inclusive nós vamos marcar já um aulão aí bem composto, com correção de várias questões, para facilitar a sua vida. Estão passando aqui os bombeiros, né? Eu não sei pelo barulho se vocês ouviram, mas galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem e tenham percebido bem quais são as características dessa banca. Valeu, galerinha, maravilha! Tá? Não esqueçam, nós estamos também começando quase a semana do português, certo? Aliás, começa na terça-feira da semana que vem. Aproveitem essa oportunidade, hein? Que ali nós ensinamos a pessoa como estudar para concurso público. Então, um evento gratuito, online, basta você se inscrever, portuguesparaconcursos.com.br. É maravilhoso. Olha, muita gente que está hoje dentro do serviço público começou a trajetória assistindo a essas aulas. O maior problema de muitos candidatos é não saber como estudar. E a Semana do Português justamente procura esclarecer isso. Como é que você deve estudar para concurso público? Que erros você não deve cometer? E, óbvio, a gente aproveita nesses 4 encontros para ver muitos bizus da língua portuguesa. Valeu, galerinha, maravilha, um grande abraço para todos e até a próxima.